uma das piores coisas que tem, principalmente quando a gente está começando, é ter essa sensação de estar perdida. Por quê? Hoje, depois de praticamente 30 anos de balé ali, hoje eu me perco nas aulas. Sim, se eu vou fazer uma aula de um professor muito diferente, uma aula bem diferente, eu acabo me perdendo sim. Só que eu me divirto com isso hoje. Hoje eu dou risada, sim? Não na cara do professor, óbvio, mas eu comigo mesma, eu consigo me divertir. E eu adoro aulas que eu acabe me perdendo hoje. Por quê? Porque eu sei que está um nível acima do que eu tô. Então eu preciso, eu tenho um motivo a mais para eu correr atrás, porque eu, Mari, funciono desse jeito, certo? E tem pessoas que não funcionam assim e tá tudo bem. Agora, quando a gente está começando e a gente se depara com aulas que a gente se sente totalmente perdida, ao invés da gente ter esse estímulo que hoje eu tenho, de me sentir desafiada por aquilo, a gente começa a se sentir incapaz, a gente começa a questionar se o balé é para a gente mesmo, a gente começa a questionar se o meu corpo está preparado para executar aquilo, começo a questionar várias coisas e aí eu começo a me sentir frustrada. A gente começa a ter aquela sensação de frustração. Cara, eu amo balé, amo, mas por mais que eu tente, que eu faça, que eu como que é? Plante bananeira, parece que o negócio não sai. E aí é onde a gente começa a olhar pra gente, sempre se depreciando, olhando pra gente, sempre colocando a gente cada vez mais para baixo. Porque eu me sinto frustrada. E aí eu começo a olhar para quê? Eu começo a olhar para os meus erros. E aí, quanto mais eu olho para os meus erros, mais perdida eu fico. É um ciclo. Eu começo a me perder na aula, e aí eu começo a me sentir frustrada. Conforme eu me sinto frustrada, eu fico olhando para os meus erros. Ah, errei isso de novo, errei aquilo outro. E aí, conforme eu olho para os erros, quanto mais eu olho para os erros, mais eu me sinto perdida. Porque eu não estou com um olhar naquela sequência, naquele exercício, com o objetivo de me corrigir. Eu estou com um olhar de fiscal. Ai, tá vendo? Errei isso também. Olha, pé torto, olha meu braço. E aí eu não tenho um olhar construtivo em cima de mim. Eu fico com um olhar destrutivo, certo? Então, esse é um ciclo de quando a gente se sente perdida na aula, que a gente precisa quebrar ele no meio. Toda vez, seja numa aula presencial ou online, que você começa a olhar para as sequências e você começa a ver que você está perdido, você começa a fazer, você vê que você está perdida, para e perceba como que você está se sentindo. Você vai ver que você está se sentindo meio frustrada, meio pé da vida, meio, sabe? Você tá de mal com você, você começa a ficar de mal com você. Quebra isso. Fala, não, parou. E aí eu vou ensinar para vocês agora como é que a gente vai quebrar esse ciclo, tá? Para mim. E eu sei que muitas pessoas vão olhar e falar assim, cara, eu adoraria, assim, ter mais domínio da minha aula, mas eu não consigo decorar a sequência. A gente vai falar como resolver esse negócio, sim? O primeiro problema de tentar decorar, hoje eu sou uma pessoa que eu decoro a sequência. Às vezes eu tenho dificuldade em executar na velocidade que precisa ser quando é pequeno salto avançado. Avançado. Sim? Mas está decorado. Eu entendi o que eu tenho que fazer. Agora, o meu corpo reproduzir aquilo numa aula de avançado é mais difícil. Avançado. Show? Beleza. E aí, as pessoas vão tentar decorar a sequência, né? A gente tenta decorar a sequência. Como é que a gente tenta decorar a sequência? A gente tenta decorar a sequência, não é isso? A gente tenta decorar tudo da sequência. Esse é o primeiro erro que a gente comete na hora de tentar decorar a sequência. Porque a gente não vai decorar tudo. Quando a gente vai decorar um texto, lembra lá na época de escola? Que tinha que decorar texto, recitar poesia. Você recitava, Tia Ju, poesia lá, as coisas? Tinha, né, Tia Ju? Tia Ju, e aí a gente tinha que decorar aquelas coisas lá, ir lá na frente falar e tal. Você decorava o texto inteiro? Você começava lá lendo o começo do texto e ia até o final decorando. Aí parava e falava o texto inteiro. Não, não consegui, travei numa parte. Volto lá, começo de novo do começo até o final. É assim que a gente decora texto? Não. A gente vai pegando por parágrafos. Então, vou decorar o primeiro parágrafo. Vou decorar o segundo parágrafo.
vou decorar o terceiro parágrafo, não é assim? É assim? No balé também. A gente precisa pegar a sequência e dividi-la em pedaços. Quando eu pego a sequência e corto pedaços dela, fica mais fácil, porque aí eu decoro o primeiro pedaço. Depois que esse primeiro pedaço está decorado, eu vou decorar o segundo. Aí depois eu vou decorar o terceiro. E assim eu vou indo, tá? Então, o primeiro erro é a gente tentar decorar tudo da sequência. Beleza. Então, primeiro ponto. Tentar decorar toda a sequência, você vai continuar se sentindo perdida na sua aula. A gente precisa o quê? Fracionar essa sequência para que eu decore partes dela e aplicar técnicas de memorização de sequência em cima, tá? Que é o que tem nesses outros vídeos. Aí, vamos lá. Algumas pessoas até falaram ali sobre os passos, né? Não saber o nome, não saber executar os passos, não ter correção. Isso faz a gente se sentir perdida na aula. E, gente, o que acontece? Balé adulto. A gente já entra numa turma que está em andamento. Então, o professor ele não tem como parar e explicar um determinado passo que seja um passo de base, que ele já passou para essa turma há um tempo atrás. Esse é um dos grandes problemas de bailarinas e bailarinos adultos que acabam entrando, começando o balé depois de adulto. Por quê? Se você não estudar os movimentos de base, você sempre vai se sentir perdida. Porque sempre vai ter um movimento que você não parou para aprender aquele movimento direitinho. Por quê? Porque a aula é corrida. Você passa lá pelo tandi, pelo plié, o professor vai parar lá para explicar a pirueta. Só que ele não parou para te explicar o passé. Por que ele não parou? Porque a turma já está em andamento, a maior parte da turma já sabe fazer o passé. Então, ele não vai parar para te explicar o passé. Ele mais ou menos vai falar, ó, passé é assim, ó, você puxa aqui a perna, é isso é passé. Isso, ó, encaixa mais quadril, puxa o joelho para trás. É isso que ele vai falar. E aí, a gente fica carregando com a gente essa necessidade de aprender os passos de verdade por uma vida inteira de bailarina adulta. Enquanto você não parar, não fizer um treinamento, sabe? Não parar para estudar esses passos de base, você sempre vai se sentir perdida. Como é que eu faço isso, Mari? Como é que eu estudo os passos de base? O que são passos de base, né? Vamos voltar um pouquinho. Passos de base são aqueles passos mais simples. Tandi, GT, um plié, sim? Aí você pode olhar e falar assim, não, mas eu já sei fazer isso, eu já aprendi, já fui... Faz 2 meses que eu faço aula, eu já sei fazer tandi, plié. Talvez você até saiba fazer mais ou menos ali, mas talvez você não saiba aplicar todas as forças que a gente precisa aplicar nesses movimentos. Por quê? É a força correta de um plié que me dá um impulso para girar uma pirueta. Então, quando eu sei quais são as forças que eu aplico nos passos de base, eu tenho mais condição de executar os passos complexos. Pirueta, grandes saltos, mesmo pequenos saltos, um glissade. Sim, quantos alunos iniciantes eu pego que não têm consciência ainda da diferença de um glissade para um Sissone na execução. Sim, glissade é aquele que a gente faz GT, GT e fecha. Sissone é aquele um que explode uma bomba embaixo do meu pé e eu subo e fecho. Subo e abro as duas e fecho. Sim? Deixa eu voltar aqui porque minha mão tá cortando. Show? Então, muitos alunos iniciantes chegam para mim sem saber a diferença na execução. Eu não me preocupo se, eu tô fazendo glissade ao invés de Sissone porque eu ainda não associei os nomes. Calma, isso daí você vai associar com o tempo. Agora, saber executar, não é esse que eu quero aquele que explode. E aí a pessoa conseguir lá e fazer o movimento correto, isso é importante. E quando a gente para estudar a base do balé, a gente vai passar por todo esse processo de entender quais são as forças que meu corpo faz, como é que meu corpo deve se comportar, né? Que postura ele deve manter durante a execução dos passos de base. E isso vai me dar condições para conseguir executar os passos complexos. Ok? E aí eu não vou me sentir perdida nos passos complexos. Show? Porque os de base é mais fácil a gente copiar, né? Copiar um tandi, um GT, um plié.
né? A gente até vai. Agora, vai lá copiar um Cissone, né? Fica difícil. E é por quê? O problema está no Cissone? Não, o problema está até antes. Porque muitas vezes você nem assimilou o que é fazer um GT. E aí fica difícil fazer o Cissone. E aí, gente, o que acontece? A partir do momento que eu entendi como é que eu decoro sequência, que eu estou estudando os passos, os movimentos, onde é que eu estudo os movimentos? Em casa. Eu tenho que estudar a execução dos passos de base em casa. Como é que eu vou estudar lá na escola? A não ser que tenha uma sala livre, mas tem que fazer isso sozinha. Sim? Não dá para eu querer estudar os movimentos na minha sala de aula. O professor não vai parar para você ficar entendendo como é que executa um movimento ou outro, né? Então, eu tenho que fazer esse estudo dos passos em casa. Beleza. Questões de, às vezes, se perder na sala, sabe? Se perder na sequência. Tipo, eu até sei, mas eu não sei direito para que lado que é. O que eu faço na minha aula de balé? Eu tô de frente pro espelho e eu tô vendo que num canto tem isso, no outro canto tem aquilo. Aí, eu me localizo. Não, o professor, ele tá indo para o lado do balé online. Não, ele tá indo para o lado da orquídea. E aí, eu vou associando isso. Quem sabe direita e esquerda, vai associando direita e esquerda. E tá tudo bem. Mas, quando a gente se localiza com esse espaço, fica muito melhor. Show? Porque aí eu bato o olho e eu sei para onde eu tenho que ir. Ok? É uma maneira de fazer. Depois, treinar os ouvidos, né? Porque quando coloca a música, a gente costuma se perder um pouco. Um pouco não, muito, né? Aí tá tudo funcionando bem. Você fala, meu Deus, por que ele foi colocar música? Por que essa professora foi colocar música? Agora não sai do lugar. Então, aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar o ouvido, praticar musicalidade, técnicas de musicalidade. E aí, antes de tudo isso, antes de eu aprender a decorar sequência, antes de eu aprender cada passo do balé, antes de eu aprender me localizar no meu espaço, antes de eu aprender desenvolver o meu ouvido para associar os meus movimentos com a música, tem uma coisa mega importante que a gente precisa fazer, principalmente para quem é iniciante. Uma coisa que é fundamental. É a primeira coisa que você tem que fazer antes de tudo isso. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro, saber, aceitar e perdoar que você vai errar no começo. Então, você precisa saber que você vai errar no começo. É natural, gente. Quando a gente começa balé depois de adulta, a gente tá aprendendo um negócio novo. É natural a gente errar. Sim? A sua filha, sua sobrinha, sei lá, você faz bolo lá de chocolate, bolo assim, ó, fantástico, 3 andares, top, hein, Tia Ju? Deu até fome agora. 3 andares, sim, aquela cobertura maravilhosa. E aí a sua filha, a sua sobrinha fala, ah, queria aprender. Aí você fala, tá, não, vamos lá, vou te ensinar. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí eu vou te ensinar um bolinho simples, um bolinho iniciante, tá? E aí ela vai lá fazendo bolinho, bolinho, bolinho. E aí você tá ali dando uma olhadinha, corrige uma coisa ou outra, tal, mas não fica exatamente igual. Por mais que a gente segue a receita, quem já faz bolo há bastante tempo, tem algumas malícias. Bailarina que já faz balé há bastante tempo, tem algumas malícias, sim? Tem alguns macetezinhos que quem começa é natural que não tenha. Assim como a diferença de quem faz bolo e quem está começando a fazer bolo ali. Aí você que está ensinando a sua filha, a sua sobrinha, você vai provar o bolo dela e falar, nossa, você errou, tá horrível, tá não sei o que, tá... Você não vai falar isso para ela. Vai falar, nossa, tá muito bom, mas ó, na próxima vez, você põe um pouquinho mais de sei lá o quê. Não é assim? E aí, gente, o que acontece? A gente fazendo balé, quando a gente começa a fazer balé, a gente acha que a gente vai acertar tudo de cara. Não é assim. Eu tenho que saber que no começo eu vou errar. No começo. Porque senão a gente carrega isso. Ai, não, eu sou sempre iniciante. Não. Depois de 1 ano você não é mais iniciante, não, tá? Para mim, Mari. Tá bom? Depois de 1 ano você não é mais iniciante, não. Depois de 1 ano você já tem que estar dominando bastante coisa.
tá? Para quem faz aula 2 vezes na semana. Mas beleza. Saber que eu vou errar é importante. Aceitar que eu vou errar. Tem pessoas que não aceitam o erro. E, gente, o erro faz parte de um processo para que a gente acerte depois. Quem normalmente faz uma determinada coisa e já acerta, ela não teve a possibilidade de aprender com o próprio erro. Por exemplo, eu tô lá na minha aula, vou lá pela primeira vez, vou tentar fazer pirueta e consigo. Que ótimo, foi sorte, porque nem eu sei o que eu fiz. Não é? Concorda? Agora, se eu erro, não consigo, eu tenho que... Não, peraí, por que eu não tô conseguindo? Ah, eu tenho que colocar mais pressão no plié. Ah, eu tenho que abrir mais o passé. Ah, eu tenho que mais... A gente vai aprendendo com os erros. Então, primeiro, saber que eu vou errar. Segundo, aceitar esse erro. Entender que esse erro faz parte do processo e que eu tá ali me sentindo perdida, errando algumas coisas, é uma oportunidade de eu aprender outras. E aí eu quebro aquele ciclo de frustração. Lembra lá que eu falei lá no começo da live? A gente tá lá perdida na aula, a gente percebe como que a gente tá se sentindo frustrada, a gente começa só a olhar o quanto a gente tá errando e a gente se sente mais perdida. Não. Tô lá perdida na aula, comecei a perceber que eu tô frustrada, falei, não, peraí. Tô perdida, tô errando, mas vamos agora que eu vou entender esse negócio aqui. Sim? E aí você estuda aquele movimento. Ok? É importantíssimo isso. E a terceira parte, que é perdoar-se. Perdoar-se. A gente tem uma habilidade grande, assim, algumas pessoas, né? A maior parte das pessoas, eu acredito nisso, tá? É a minha crença. Eu acredito que as pessoas, a maior parte das pessoas tem uma habilidade grande em perdoar os outros. Sim? Mas perdoar-se. Não é todo mundo que tem, não. Não, a gente precisa quebrar esse ciclo. A gente precisa quebrar mentalmente, que é essa questão da gente entender que eu vou errar, vou aprender com o meu erro, vou aceitar esse erro como um aprendizado e eu vou perdoar esse erro. Tá tudo bem que eu errei. Na próxima eu vou fazer melhor. Sim? Quando a gente entende isso, a gente está trabalhando isso aqui, ó, a maneira da gente lidar com a nossa sensação de estar perdida na sala de aula. Depois eu tenho que trabalhar na prática para o negócio mudar, porque só trabalhar isso aqui não vai mudar porcaria nenhuma. Sim, só muda a maneira como eu me vejo, mas o que eu faço eu continuo fazendo. Para eu mudar o que eu faço, eu vou trabalhar a questão de decorar sequência, trabalhar a questão da musicalidade, entender os passos, me localizar na sala. Show? Esses 4 pontos. 4 pontos. Show de bola? Mari, como é que eu faço isso? Eu quero muito melhorar nessa questão, né, de não me sentir mais perdida e tal. Como é que eu faço? Por onde eu começo tudo isso? Aqui eu te dei o panorama, né? Comece primeiro olhando quando você se sente perdida, olhando para você. Sim? Nossa, me perdi. Aí, não sei o quê. Para ouvir o que você vai falar. A primeira coisa que você vai falar é: Ah, mas eu sou uma besta mesmo, eu sou isso, eu sou aquilo, né? outro dia eu sou uma besta aqui. E aí a tia Ju tava me contando depois, que na hora ela não me falou. Aí ela falou que a galera aí dos comentários falaram: Mari, não pode falar que você é uma besta, olha como você fala de você, não sei o que, não sei o que lá. Isso aí, galera, tá vendo? Até eu peco mesmo. Sim, a gente tem que estar se monitorando o tempo todo. Então, na hora que você se sente perdida, avalie como é que você está se sentindo. Tá com a sensação de frustração? Tá chateada com você? Tá querendo se penalizar? Às vezes, a gente é tão cruel com a gente mesmo que a gente se penaliza fisicamente sem perceber. Quer ver? Tô lá na aula, fui lá e fiz... Passei, deixa eu pegar um exemplo bem simples. Fiz uma pirueta que não saiu, ok? A pirueta não saiu. E aí eu fiquei tão pé que aquela pirueta não saiu, fora as pessoas que batem no corpo, né? Vocês viram o vídeo que eu fiz batendo assim? A pessoa vai lá, bate no corpo. Que raiva! Isso já é uma penalização física que você tá fazendo em você. Aí, não, beleza, não bati, mas eu vou lá e eu faço 50 vezes relevé passé. Não, enquanto eu não ficar 30 segundos aqui, a panturrilha já tá gritando e eu tô lá 50 vezes no relevé passé até eu conseguir. É uma penalização física. Sim? Eu preciso ser amiga do meu corpo, não inimiga dele. Ó, não rolou nossa pirueta, meu amor. Vamos entender melhor esse negócio?
Mas na hora que eu percebi, eu vou lá repetir, fazer o relevé passé. Mas na hora que eu percebo que o meu corpo tá chegando no limite dele, eu tenho que parar. Eu tenho que respeitar ele. E muitas vezes a gente não respeita. Isso bastante inflexibilidade, isso acontece. Tá? Então, cuidado com isso. Então, por onde eu começo? Começa se observando. Quando você se sente perdida, se observa. Cara, tô me sentindo frustrada, tô me penalizando verbalmente, tô me penalizando fisicamente. E aí você começa a mudar isso, de dentro para fora. Sim, eu vi o que aconteceu, começo a mudar de dentro para fora. E aí você vai começar a entrar nesse ciclo mais construtivo do erro, da sensação de se sentir perdida. Que é, eu sei que o erro vai acontecer no começo, eu aceito que ele aconteça porque eu vou aprender com ele e eu me perdoo por errar. Quando a gente faz esse ciclo, fica mais leve o erro, a gente consegue até rir com ele. E, gente, a gente faz balé adulto para quê? Para ser a primeira bailarina do Kirov? Alguém aí faz balé adulto para ser a primeira bailarina do Kirov? Não. A gente faz balé adulto para se divertir, para a gente. Você não faz balé adulto para apresentar para sua mãe, né? Não. A gente faz pra gente. Aí a gente vai lá pra aula, se sente perdida e pega o chicotinho. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Então, vamos cuidar da gente primeiro. Depois que você percebe que você tá começando a cuidar de você, que eu acho que esse é o maior benefício que a gente tem ali, um dos maiores benefícios que a gente tem quando a gente começa a fazer balé, a gente começa a cuidar da gente de verdade. Depois disso, você vai olhar, cara, por que eu errei? Primeiro vem a pergunta de qual é o meu comportamento quando eu erro? E aí eu vou quebrar esse ciclo. Depois eu vou perguntar, mas por que eu errei? Será que eu errei a sequência? Eu não sabia o passo? Eu me perdi na sala? Ou foi a música que me atrapalhou? E eu vou fazer um teste. Sim, vou lá, foi isso. Ah, foi o passo. O passo X, olha, tinha lá um Sissone e eu não tô conseguindo diferenciar o Sissone do glissade. Aí eu fiz um Siglissade, sabe quando mistura tudo? Um Siglissade. E aí eu ia ter que pegar um pequeno arabesque depois, aí eu já me perdi inteira. Ótimo, você diagnosticou. Cara, a bailarina que consegue diagnosticar seu erro, que é o que eu ensino no TBD, ela anda sozinha. Você diagnosticou, então vamos lá. Qual é a diferença do glissade, do Sissone? Vamos estudar? Aí eu vou pegar o passo a passo desse movimento e vou estudar. Show? Gente, isso é ter autonomia na sua dança. E você não precisa de 10 anos para ter autonomia na sua dança, 10 anos de balé. Você pode começar já tendo autonomia na sua dança, entendendo cada fase do processo. O corpo é seu, tem que entender mesmo. Boa noite. Beijo, galera. Beijo, beijo, beijo.